Queridos filhos, estamos chegando no final do ano litúrgico, que diferencia do ano civil. O ano civil termina no dia 31 de dezembro, mas o ano litúrgico termina com a festa de Cristo Rei, que é no próximo final de semana. E aí, por causa disso, os textos bíblicos já começam a nos levar para aquilo que chamamos de Apocalipse. Então aqui nós já temos algo que vai fazer com que reflitamos sobre o depois de tudo. Para que eu possa entrar no céu, para que eu possa ser aceito, eu preciso entender as posturas que tenho enquanto estou aqui, enquanto estou caminhando. Então, o salmista vai dizer que são felizes os que temem a Deus e trilham seus caminhos. Aqui está o segredo. O temor a Deus. Temor é diferente de medo. Uma coisa é ter medo, outra coisa é ter temor. O medo, ele também faz parte da vida. Às vezes temos medo de pular. Isso pode nos salvar, porque se eu pular eu posso acabar caindo num penhasco e morrendo. Mas o temor não é medo, é saber qual é o seu lugar e ter respeito. É saber até onde você deve ir e não deve ir. É saber se posicionar diante do Criador. Isso é temer. Felizes os que temem o Senhor e seguem seus caminhos e trilham seus caminhos. Quais foram os caminhos do Senhor? Quais os caminhos o Senhor deixou para cada um de nós? Começam com seus mandamentos. Logo depois ele vai explicando como aplicar os mandamentos na prática, como eu devo viver, como eu devo me relacionar. E aí chegamos agora um pouquinho no Evangelho, para entender isso na prática. O Evangelho de hoje é uma parábola contada por Jesus, lá no capítulo 25 do livro de Mateus. Já é a última parábola de Jesus Cristo, já no Evangelho de Mateus. E aí ele vai falar que existia um homem que ia viajar para o estrangeiro. E aí ele chama seus empregados, chama 3 empregados. E a cada empregado ele deu talentos. O primeiro empregado ele deu quantos talentos? 5. Para o segundo? E para o terceiro? Na maioria das vezes nós ficamos presos a esse detalhe: 5, 2 e 1. Por que todos não ganharam 5? Por que todos não ganharam 2? Por que todos não ganharam 1? Só que a gente não presta atenção num pequeno detalhe que está no Evangelho, que começa assim: um homem chamou seus empregados e lhe entregou os seus bens. Os bens é do homem. E ele está entregando para os empregados. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Aqui que está a chave. O problema é que na maioria das vezes ficamos presos à quantidade. Eu quero o que você tem, eu quero ser como você, eu quero chegar onde você chegou. Mas será que eu quero passar pelos caminhos que você passou? Porque a pessoa só pensa no resultado, a pessoa só pensa na glória. Mas e o sacrifício que foi feito ao longo da caminhada? Aqui é revelado para nós um dos pecados capitais, que é o pecado da preguiça. O preguiçoso, ele quer amanhecer rico, ele quer amanhecer milionário, mas ele não quer trabalhar. O preguiçoso não quer bater ponto, mas ele quer ter R$1 milhão na conta dele. De onde que vai vir o dinheiro? Não sei, mas eu sei que eu quero. O preguiçoso, ele só vai ficando com mais preguiça de ter até preguiça. E só vai se afunilando, só vai provocando uma esquizofrenia espiritual, porque ele vai se perdendo. Um pequeno detalhe: a capacidade. Nada é dado à toa.
Se você recebeu uma missão, é porque você tem a capacidade para essa missão. Se você recebeu um projeto, é porque você tem a capacidade para esse projeto. Ah, mas eu não me acho digno. Aí vem o temor. Qual é o seu lugar? É o seu superior que deve saber se você tem ou não capacidade, porque ele está te observando. O Senhor te observa. O Senhor sabe até onde você consegue ir. Ah, mas eu não tenho forças. Você não tem ou você tem é preguiça? Tem uma diferença. Porque se o Senhor te entregou uma cruz e você está achando que é pesada, é porque você ainda não se conhece. É porque você não conhece a força que você tem, porque você é preguiçoso. Então é o momento de vencer a preguiça, que é um dos pecados. E a preguiça é como a serpente. Ela vem rastejando e você praticamente não vê. Quando você assusta, ela já apocanhou. O primeiro recebeu 5 talentos. E ele devolveu quanto? Ele devolveu mais 5. O segundo recebeu 2 e ele devolveu. O terceiro recebeu 1 e devolveu. Aí a gente começa a pegar os preguiçosos. Os preguiçosos são mestres em desculpas. Para tudo tem uma desculpa. Nunca se responsabiliza. Os preguiçosos sempre jogam para o outro a responsabilidade. Nunca honra as calças que veste. O preguiçoso nunca é o que provoca a situação. Ele é sempre a vítima. Eu sou coitado. Ninguém gosta de mim. Ninguém olha para mim. Ninguém cuida de mim. Ninguém me ajuda. Eu ajudo todo mundo, mas ninguém me ajuda. Será que ajuda mesmo? O preguiçoso vai ter desculpa para tudo. E o problema é que a atrofia espiritual faz com que o preguiçoso comece a ver coisas que não existem. Faz com que o preguiçoso comece a inventar. Por que a preguiça é um pecado capital? Porque ela é mãe. Ela vai gerando outros pecados. Na preguiça, na ociosidade, a cabeça está vazia. E cabeça vazia é oficina do diabo. Então, enquanto você está ocioso, sem nada para fazer, sua cabeça começa: eu acho que fulano está fazendo isso. Eu acho que fulano falou aquilo. Você viu? Fulano falou aquilo. Fulano fez isso. Mas a pessoa não sabe de nada, a pessoa nem certeza tem, porque ela está parada, vivendo o ócio dela, vivendo na lerdeza dela. Ela está lá, quietinha, mas cheia de ideias mirabolantes para falar do outro. E aí a pessoa preguiçosa normalmente tende a ser pessoa fofoqueira, porque ela não preocupa com a vida dela, ela preocupa com a vida do vizinho. E aí começa a dar conta da vida de todo mundo, menos da vida própria. Aqui no Evangelho, aquele que tinha um único talento, ele enterra o talento. E aí ele vai falar assim, lá no versículo 24: por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifa onde não semeastes. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Quando a gente não presta atenção, parece que ele só devolveu e falou assim: não, o homem era nervoso e aí ele estava com medo. Eu não devo me prender ao estado de ânimo do outro. Se o outro é nervoso, é imperativo, por que isso me incomoda? É a primeira pergunta que eu preciso me fazer. Por que isso me incomoda? Será que é porque ele tem o poder de me desinstalar do meu comodismo? Será que ele tira a paz, entre aspas, que eu criei
no meu comodismo? Se a gente não tem essa noção, a gente se perde. E aí ele fala um detalhe, que a gente precisa entender esse detalhe. O Senhor colhe onde não planta. Aí o nosso amigo aqui tem uma plantação. Tem uma plantação de feijão. Tem uma fazenda gigante, cheia de feijão. Toma posse. E aí eu estou passando, aí eu olho para um lado, olho para o outro, não estou vendo o meu amigo. Aí eu pego a minha sacolinha, começo a pegar os feijão, coloco na sacolinha e vou embora. O que eu fiz? Eu roubei. Aqui o sujeito, por causa do medo de não ter feito nada com o talento que foi dado para ele, ele disse que o homem rouba, que o dono do talento roubava, porque ele disse que o dono do talento colhe onde não planta. Mas de quem que é o talento? Era dele. E aqui Jesus Cristo vem chamar a nossa atenção. O talento que você e o talento que eu recebi vem de Deus. Como que eu posso dizer que Deus está colhendo onde Ele não plantou? Onde eu posso dizer que Deus está roubando? Deus não rouba. Antes de existirmos, Deus já era Deus. Foi Ele quem nos fez. A saúde que temos pode até ser precária, mas foi Ele quem nos deu. E se ainda estamos vivos, é porque Ele deseja que assim seja. Tudo que temos e tudo que recebemos vem dEle. Como que eu posso dizer que Ele está roubando? Isso é provocado pelo medo. O medo atrofia os nossos olhos. Veja como que a preguiça começa a desenvolver uma série de outros pecados. Ela vai conduzindo, e aí Santa Teresa de Ávila nos ensina que os pecados veniais, ou seja, aqueles pecados pequenininhos, são como as rachaduras de uma casa. Quando você chega em casa, às vezes tem uma rachadura aqui e outra lá. Aí a gente não dá atenção para ela e fala assim, não, depois eu olho isso. Aí passa um tempo, aparece mais uma rachadura. Passa mais um tempo, mais uma rachadura. Não, depois eu olho isso. Tem necessidade de mexer com isso agora não? E aí as rachaduras, elas são tão pequenas que elas vão aparecendo e vão fazendo desenhos na casa. Depois eu olho isso. Olha a preguiça. Depois eu olho. Até que chega um dia que você chega em casa e você pergunta, cadê minha casa? Ela está no chão. Mas como assim? Por que ela caiu? Pequenas rachaduras foram aparecendo. Você nunca fez nada. Então ela veio abaixo. Isso vai comprometendo a estrutura da casa. E nós somos a casa do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Se nós não começamos a observar as nossas posturas, vai chegar uma hora que a nossa casa vai desmoronar. E nós não daremos mais conta. Nós não conseguiremos mais mudar. Mas, Padre, como eu posso sair da preguiça? Aí nós vamos lá para a primeira leitura, que é a leitura tirada do livro dos Provérbios, onde vai falar sobre a presteza da mulher. E está escrito assim, lá no versículo 30 do capítulo 31 do livro dos Provérbios: o encanto é enganador e a beleza é passageira. Prestem atenção nisso. O preguiçoso quer quantidade, porque isso encanta. O preguiçoso quer a beleza, porque isso encanta. Só que tudo isso passa. Por isso que o preguiçoso, ele também sempre vai querer o melhor carro, a melhor casa, a melhor esposa, principalmente em termos físicos. Só que isso também passa. Tudo vai passando com o tempo. E aí continua o livro dos Provérbios. A mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Proclama o êxito de suas mãos, e na praça louvem-na as suas obras. Aqui está o recado para todos nós.
Se você quer vencer a preguiça, você precisa desenvolver a diligência, ou seja, a disciplina. Só assim você vence a preguiça. Padre, eu estou cansado, trabalhei tanto que eu preciso de uma folga. Cuidado, a folga ela é merecida, o descanso é merecido, mas descanso não significa com não fazer nada. A sabedoria popular já ensina uma coisa profunda: enquanto descansa, então por que a gente não está carregando pedra? Tem muita gente que na hora que está descansando quer literalmente não fazer nada. Mas por que você não vai fazer a leitura de um livro? Isso vai ajudar no seu intelecto, vai abrir a sua cabeça. Por que você não pega o terço e vai rezar? Isso é carregar pedra. Você está desenvolvendo o seu espírito, você está aprofundando espiritualmente a sua intimidade com o Senhor. Enquanto você descansa, por que você não faz uma peregrinação para um lugar santo e se coloca ali diante do Santíssimo? Você está descansando, mas ao mesmo tempo você está crescendo, você está trabalhando. Só que o problema é que o mundo de hoje fala que você não tem que fazer nada e que está tudo bem. É claro que está tudo bem. O não fazer nada está ótimo, continua sem fazer nada, porque quem vai se perder no final é você. Enquanto as pessoas estão lá falando assim, não faça nada, continue assim, eles estão fazendo alguma coisa. E nós estamos apenas obedecendo e no final eles vão caminhar para um lugar e nós vamos caminhar para outro. Porque nós acreditamos em quem não deveria acreditar. Mas cadê a palavra? Se você quer vencer a preguiça, uma coisa prática, simples. Hoje é domingo. No final do dia, senta, pega uma folhinha e coloca lá assim, ó, segunda-feira, dia 20, não é isso? Dia 20 de novembro, segunda-feira. Que horas que eu vou acordar? Coloca lá. Vamos supor que é 5 horas da manhã, coloca 5 horas da manhã. Depois que eu acordar, o que eu vou fazer logo em seguida? Escovar dente. Depois, vai colocando na lista tudo que você tem para fazer. Até chegar no final do dia, que aí você tem que colocar a hora que você vai dormir. E aí quando chegar no final da segunda-feira, você pega a sua listinha e começa a riscar tudo o que você fez. E aquilo que você não fez, você começa a se perguntar, por que eu não fiz isso? O que eu estava fazendo que eu julguei ser mais importante do que isso? E aí você vai começar a entender como que funciona você. Como que você está trabalhando? Como que o seu dia está sendo gasto? Porque a gente só pensa no dinheiro. Como que você gastou seu dinheiro no último mês? Mas você tem que pensar como que você viveu no último mês. Aí a gente chega agora na segunda leitura, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele vai falar que nós precisamos ser vigilantes e sóbrios. E aí ele vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o dia da nossa morte. E nós não sabemos o dia dela, é justamente para não vivermos em função disso, em função da morte. A beleza da vida está na própria vida e não na morte. Eu não preciso saber o dia que eu vou morrer, eu não preciso saber a hora, porque se eu soubesse, eu já planejaria minha vida em função da morte. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro, porque eu sei que tal dia, em tal ano, em tal horário eu já vou morrer. Por isso que nós não sabemos, é para que a gente aprenda a valorizar a beleza do caminho, para que a gente possa entender como que as relações interpessoais precisam frutificar. E aí eu faço uma pergunta para você, não precisa me responder, é para pensar. Se você morresse daqui 2 minutos, quais seriam os frutos que você deixou dessa última semana? E os frutos, eu não estou falando de seu serviço, não estou falando de seu trabalho, não, eu estou falando de suas relações. E aí eu vou trazer agora um exemplo que eu usei na missa das 7. Quem construiu essa igreja aqui? Quem construiu esse templo aqui, de pedra?
Aqui tá melhor do que a missa das 7, né, Carlão? Porque na missa das 7 surgiu um nome. Hã? Frei Antônio. Olha que interessante. Foi Frei Antônio. Isso aqui foi ideia dele. A comunidade ajudou, mas quem puxou a carroça foi um homem chamado Frei Antônio. Goste você ou não, está na história. Foi ele que puxou a carroça. A ideia foi dele, foi ele que começou a fazer o projeto, foi ele que correu atrás das coisas. Começa com alguém. Alguém tem que puxar a carroça. Veja como que as coisas são. Frei Antônio, eu não conheci. Frei Antônio era um homem difícil de se lidar. Era um homem colérico, pelo que me contam. Ele não tinha papas na língua, não. O que ele tinha que falar, ele falava. Ele não mandava recado. Era curto e grosso, como dizem por aí. Só que era uma pessoa extremamente amorosa. As pessoas, quando eu cheguei aqui, tem um ano, me falam da relação dele com os outros, da acolhida. Ele dava carona no fusquinha dele, ele parava para rir, para conversar. Me falam da relação humana dele com as pessoas. Quando você morrer, as pessoas vão lembrar de você é por quem você era, pelas relações que você estabeleceu, não é pela construção que você fez. Eu perguntei, ninguém lembrou dele. Alguém falou ali, foi a comunidade, mas ninguém lembrou do Frei Antônio. Mas quando a gente senta para conversar, para falar da paróquia São Dimas, as pessoas vão lembrar do Frei Antônio pelas conversas, pelas catequeses, pelas visitas, vão lembrar da relação humana dele, não das construções físicas. Esse é o que você precisa pensar. Na última semana, se você morrer agora, quais foram as relações que você estabeleceu que vão ficar? Como as pessoas vão lembrar de você? Como você será lembrado? Como o preguiçoso, a preguiçosa, aquele que não faz nada, que não está querendo saber de nada, que só sabe reclamar, que só sabe murmurar, só sabe se fazer de vítima? Precisamos aprender a deixar de sermos vítimas da sociedade, vítimas de todos, e tomarmos o papel que nos cabe. Nós somos protagonistas da nossa história. E nós só temos uma história para contar. Nós só temos uma vida para viver. E devemos vivê-la intensamente na presença de Cristo. Por isso o salmista nos ensina: feliz daquele que vive o temor e segue os preceitos do Senhor. Não é o medo que deve guiar a nossa vida, mas é o temor. Eu amo e adoro nosso Senhor Jesus Cristo, e só a Ele eu sirvo. Só vivo por Ele e para Ele. Esse deve ser o temor de nossa vida. Por isso que o primeiro mandamento da igreja da lei de Deus amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Coisas envolve tudo, inclusive pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.